Olá, Rebeca, tudo bem? Tô meio gripada, espero que dê pra ouvir minha voz. Well, anyways, vamos falar hoje do capítulo 11. Espero que tu esteja bem. Se tiver alguma dúvida, não esquece de me perguntar, né? Vamos começar orando rapidinho. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra e obrigado porque o Senhor tem aberto o entendimento da Rebeca e o meu para aprender mais de ti. Guia-nos nesse estudo, em que em todas as coisas teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, dependemos de ti. Amém. Sempre ore, né? Antes, peça para o Espírito Santo falar contigo e para te guiar, né? Que isso é mais importante. Às vezes a gente acha que só lendo eu entendo. Não, Deus tem muitas vezes coisas que Ele quer nos falar, né? Sempre tem. E é isso que a gente vai falar também sobre oração. Os discípulos ali falam que os discípulos pedem para Jesus como a gente deve orar, porque Jesus está orando, sempre está orando, se tu pode perceber isso. Aí Jesus dá aquele famoso Pai Nosso, né? E às vezes a gente tem a impressão, né, quando a gente lê esses textos, pensa, poxa, se fosse eu na época de Jesus, eu com certeza ia ser cristão, ia acreditar, eu ia fazer as coisas melhores se Jesus estivesse do meu lado. Mas a verdade é que aqueles discípulos podiam realizar milagres, mas ainda assim eles perguntavam para Jesus, a gente não sabe orar. Que lembra que eles tinham ido numa missão, tinham feito um monte de coisa? Isso para mostrar que a oração é algo que a gente é uma batalha, né? Hoje até conversei com o Gabriel, falei, Gabriel, toda vez que você vai orar e acordar de manhã cedo, vai ter alguma coisa falando, fique mais na cama, deixa pra amanhã eu vejo. É o diabo querendo minar a nossa vida cristã e a gente tem que lutar contra isso. Uma das coisas da oração é que, se você vê no começo, ele diz, Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é o propósito da oração. E às vezes a gente se pergunta, então por que eu vou orar? A gente ora para descobrir a vontade de Deus e para Deus moldar o nosso coração. E também para ter um relacionamento com Deus. Como é que você vai ter um relacionamento com Deus se não conversa com Ele? E isso sempre aliado à Bíblia, né? Ali ele fala, né? A gente precisa conhecer a palavra de Deus, João 15:7, porque a gente precisa saber aquilo que é a vontade de Deus na palavra. Muitas vezes as pessoas dependem de emoção. Ai, se eu me sentir hoje, será que era Deus? Deus pode usar esses meios, mas a palavra dele diz que ele vai usar a Bíblia. E depois é bem interessante uma historinha, deixa eu ver aqui. Tem a historinha de um amigo que chega na casa de um homem e pede pão. Naquela época, é quase impossível, por questão de hospitalidade, o cara negar. Agora, além do cara negar, o que mais foi engraçado, ou mais intrigante, é que o cara insiste o outro a bater na porta. E na cultura oriental não se faz isso. Muito menos naquela época. Era uma. A palavra importunação, ela quer dizer sem vergonhice. Tipo, ele não tinha vergonha. Não sem vergonhice, ele não tinha vergonha de ficar persistindo. Então ele ficou lá incomodando até o cara responder. E a gente tem que lembrar que a gente também tem que ser uma pessoa insistente em oração. Deus não é aquele vizinho, né, que vai falar, eu não vou te dar pão, vai embora, meus filhos estão dormindo. Ele tá sempre acordado. Deus não dorme, ele sempre tá cuidando da gente, sempre ouvindo. Mas a gente precisa também insistir. Tu vai chegar em Lucas 18, onde tem a história da viúva insistente. Também a história de oração e persistência. Aí depois tem a história lá no versículo sobre o verso 14. O 13 diz, né? Pois vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas. Jesus está falando, cara, vocês são pessoas más, cruéis, e vocês sabem dar boas coisas, imagina Deus. Verso 14 fala que Jesus estava expulsando o demônio por Beelzebul, que significa Senhor das Moscas, e ele também tem um outro nome, que é Beelzebul ou Belzebu. Então, um é com L e outro é sem. E as duas, um quer dizer Senhor das Moscas e o outro quer dizer Senhor de Habitação, que era um termo que os judeus usavam para se referir a Satanás. Então, Jesus usa uma ilustração sobre isso. Ele fala que tem uma casa, tem um valente, e Jesus é aquele que vai lá e domina o valente.
Ele é mais poderoso. E ele começa a argumentar: peraí, vocês estão falando que eu faço pelo diabo. É burrice. O diabo não vai lutar contra ele mesmo. Segundo, se eu tô fazendo pelo diabo e vocês estão fazendo pelo quem? Porque vocês também estão expulsando demônios. E terceiro, ele fala assim: se eu tô expulsando e dominando Satanás é para mostrar que Deus tá aqui. Mas eles não queriam ouvir isso. E é importante a gente ver que eu vou ler aqui Efésios 4:8, diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus, ele levou cativo Satanás. Aquele que prendia a tua vida e deixava tu amarrado e no teu pecado, já não te domina mais, porque Cristo te libertou. Eu sei que tu deve estar falando aleluia, amém, né? E Jesus mostra aqui que ele liberta os prisioneiros ali, que ele chama de tesouros, né? Apesar de que Satanás tem uma autoridade limitada, ele é um inimigo derrotado. Então, Jesus já venceu o diabo na cruz. Isso mostra para nós uma coisa: a gente não pode ficar neutro na vida cristã. Jesus, ele não falou assim: Satanás é um pobre coitado. Ele falou: não, ele é um valente. E se tu conhece guerra, valente é uma pessoa poderosa. E se a gente fica com essa neutralidade de tipo, eu vivo a minha, não sou do bem, não do mal, isso é oposição a Cristo, porque Cristo disse que somente aqueles que servem a Ele, que obedecem a Ele, que são os filhos dele. Tem duas forças no mundo, a bem e a do mal. Ou a gente serve a Cristo ou a gente não serve. E, infelizmente, muitas pessoas elas têm a mente tão dura, a Bíblia chama de cauterizada, que é quando tu coloca cal, que deixa endurecido, tipo túmulo, que elas não percebem. E assim aconteceu com os fariseus. Jesus começa depois falando: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Que ele fala: Salomão, a rainha de Reba, alguma coisa assim, ela veio da África, diz que é lá da região da Etiópia, para ouvir a sabedoria de Salomão. Aí teve o pessoal de Nínive, Jonas foi lá e pregou, eles se arrependeram. Agora os caras têm o próprio Deus no meio deles e eles não querem ouvir. Então isso mostra que a gente precisa fazer uma escolha e quando a gente faz essa escolha, a gente precisa seguir a Cristo. Peraí. Aí Jesus tem uma mulher que fala lá de Maria, né? Abençoada é aquela que te concebeu, né? Lucas 11:27. E Jesus vai falando negativo. Abençoado é aqueles que obedecem a minha palavra. Pra mostrar que Maria também tinha que obedecer. Aí Jesus dá a ilustração da parábola ali da luz. E ele fala: quando Cristo ilumina o teu coração, teus olhos são abertos, você é luz. Mas se os teus olhos são trevas, quão grande trevas serão? E para a gente continuar na luz, a Bíblia vai dizer lá em João 14 que para a gente dar fruto, a gente precisa permanecer em Cristo. Deus não quer que tu viva o crepúsculo, Ele quer que tu viva com Ele, na luz. E isso exige submissão e obediência. A Bíblia dá vários relatos de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Tipo Sansão. Você conhece a história de Sansão? Ele era forte, ele era ungido de Deus. Mas ele começou a se rebelar, começou casando com uma mulher que não devia, que não era, né, digamos, judia. E o fim dele foi desastre. Rei Saul. O cara era rei. Ele começou a querer tomar as coisas pelas próprias mãos, querer fazer coisa que Deus tinha falado que não podia. Aliás, Deus fala que desobediência é como feitiçaria. É de tão pecaminoso, a gente chega assim, nossa, aquilo lá faz macumba, bruxaria, mas Deus fala que desobediência é a mesma coisa. Então isso mostra seriedade, né? Aí tem a última história que é o fariseu que convida Jesus para encontrar ele. Ali no texto dá uma ideia de que esse fariseu, eles queriam encontrar algo para acusar Jesus. Então Jesus entra, não lava a mão, eles ficam, Jesus não lava a mão. Aí Jesus começa os ais. Ais são condenações, né? E Jesus começa a falar. A primeira coisa ele fala aos fariseus. Que eles tinham as prioridades erradas. Eles queriam dar dízimo das coisas bem pequenininhas.
mas eles esqueciam as coisas mais importantes, de justiça e amor. Jesus nunca condenou o dízimo. Aliás, Jesus nunca condenava, tipo, as coisas certas que eles faziam. O que Jesus condenava era a hipocrisia. Jesus chama eles de sepulcro caiado. Tipo, ele fala praticamente, vocês são podres, mortos. E eles achavam que eles estavam fazendo coisas para tornar eles mais santos, mas na verdade eles estavam indo cada vez mais no fundo do poço. E lembra isso bastante da história ali. Tem muita gente que é fariseu por fora, né? Acha que tá ajudando, fazendo as coisas, mas estavam colocando peso em cima das pessoas. Eles eram túmulos. E ali na ilustração do valente, Jesus fala. Eles esvaziam o coração, né? Jesus esvazia ali, a presença dele, mas essas pessoas não se preenchem de Deus. Aí volta 7 demônios piores. E é o que acontece com muitos cristãos que só vão para a igreja só para ir. Elas não mudam a vida. E tu começa a ver como elas ficam de mal a pior e como elas começam, na verdade, a ir de pior do que quando elas estavam não crentes. Resumindo, é um privilégio ter a luz de Deus, ter a palavra dele. O inimigo vai tentar te privar de todas as bênçãos e fazer você desobedecer e tirar a tua liberdade, que ele quer prender a tua vida. Mas Jesus quer tirar isso e ele quer nos incentivar a nos preocupar mais com o que está dentro de nós do que o que está fora. E ele quer que a gente veja mais o nosso caráter do que a nossa reputação, do que aquilo que vão falar de nós. Porque seguir a Cristo é cruz, mas ao mesmo tempo é bênção. Não tem coisa melhor do que estar em paz com Deus, e ter essa paz no coração. Ai, 12 minutos, I'm so sorry. Quando eu olho aqui, eu fico triste, que eu achei que ia dar... Sério, eu achei que era 8 minutos. O dia fica com Deus, te amo. Tchau.